Amigos telespectadores, cumprimento-os na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o programa Assim Está Escrito, apresentado pelo pastor Timofei Diakov e sua esposa, dona Ruth. Queremos nesta noite ou nesta tarde, seja qual for a ocasião em que você se encontra, meditar na palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que aborda um assunto que nós damos o título de Pessoas que venderam a sua alma. Trata-se da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus havia ressuscitado e os guardas que foram colocados pela Roma para cuidar do corpo do Senhor, para que não fosse furtado, eles disseram, após a ressurreição, às autoridades judaicas, que viram um anjo descendo do céu, removendo a porta do sepulcro e o Senhor Jesus Cristo ressuscitando. Isto causou um espanto para as autoridades, que não queriam que acontecesse a ressurreição, porque Jesus havia dito que ao terceiro dia iria ressuscitar. Então, eles guardaram, ou colocaram os soldados para guardarem ao Senhor Jesus na sepultura, mas ele ressuscitou. Então foram instruídos, recebendo muito dinheiro, para dizerem ao povo que estavam dormindo. E vieram os discípulos de noite, enquanto dormiam, e furtaram o corpo do Senhor. Vejam bem, esses homens receberam muito dinheiro e venderam a sua própria alma, venderam a sua dignidade por causa do dinheiro. O amor ao dinheiro, como diz o apóstolo São Paulo, é a raiz de toda espécie de males. Quanto vale uma alma? Quanto você daria pela sua alma? Será que o dinheiro pode pagar o preço de uma alma? A Bíblia nos ensina que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, haverá dinheiro para pagar o preço de uma alma? No livro do Salmo, Salmo de número 49, nós lemos uma declaração de que o dinheiro, o recurso daqueles que quiserem conquistar a salvação pelos seus meios, pelos seus recursos, estes terminariam muito antes de poderem alcançar o seu perdão ou o seu resgate. Quanto vale? Quanto pagou Jesus por uma alma? Pagou dinheiro? Ele pagou com a sua própria vida. Ele se entregou a si mesmo por nós. Muitos, por exemplo, pensam que Jesus Cristo foi arrastado contra a sua vontade para ser crucificado. Não é verdade isso. Ele foi crucificado porque ele mesmo se entregou por nós. O apóstolo Paulo diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, se nós éramos pecadores, ele pagou o preço desses pecadores para poderem ser resgatados da perdição eterna. Então não há dinheiro que pague o preço de nossa redenção. Muita gente quer alcançar a sua salvação fustigando o seu próprio corpo, andando de joelhos, caminhando descalços pelas estradas, sangrando-se. Outros admitem a ideia de que, dando grandes esmolas, poderão então ser salvos pelo Senhor. Outros ainda acreditam que, fazendo grandes promessas, dando grandes esmolas em dinheiro ou em casas ou em bens, que poderão alcançar a redenção de sua alma. Mas não é este o preço. O preço é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Você, amigo telespectador, que preço pensa pagar pela sua salvação? Um preço barato? Pela queima de uma vela, por uma missa que os seus parentes possam rezar-lhe depois da sua morte? Será que isso vai poder redimir a sua alma? Não. Quando o homem pensa em pagar o preço da sua alma por dinheiro, por objetos ou por coisas de outro valor, ele está vendendo a sua alma, que não pode ser dessa maneira ser resgatada, e sim resgatada pelo poderoso sangue, pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já está salvo? Alguém pode dizer, mas quem é que pode saber se é salvo ou não? Já ouvi isso muitas vezes, mas a Bíblia nos ensina. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 13, ele diz: escrevi-vos estas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então você pode ter, qualquer de nós pode ter certeza plena de sua salvação e pode saber, inclusive, saber que já está salvo. O homem está perdido e não quer admitir a sua perdição. Ora, se não admite a sua perdição, por que faz oferendas? Porque se preocupa em castigar seu corpo? Porque faz coisas, às vezes, parecem impossíveis? É porque ele acredita que, lá na sua consciência, que existe um Deus, um superior, que poderá puni-lo. Você um dia vai morrer. Talvez você creia na sua fé, na sua doutrina, naquilo que você aprendeu, talvez desde a sua infância. Talvez você creia que tudo isso vai ajudá-lo. Mas já imaginou se você um dia morrer e chegar lá junto a Deus, lá no juízo final, e constatar que você tinha vivido num caminho errado? Aí não tem mais conserto. Por isso é preciso que desde agora você adquira a sua salvação crendo no sacrifício completo e perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você será salvo. Porque é isso que diz o apóstolo Paulo na sua carta, isto é, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a salvação é pela fé. Mediante a fé, as muralhas de Jericó caíram. Mediante a fé, as águas do Mar Vermelho se abriram. Mediante a fé, muitos viram os seus mortos ressuscitados. Mediante a fé tem acontecido muitos milagres. E o maior milagre, que é receber a certeza da vida eterna, é através da fé. Se você não tiver essa fé no poderoso sacrifício de Jesus, você não será salvo de maneira alguma. E você poderá estar enganado e vir-se na última hora, depois de partido deste mundo para o além, ver que estava errado e não ter mais volta. Não tem mais jeito. As suas lágrimas quentes e eloquentes, você pode derramá-las, que nada vão valer. Deus o ama, Deus o quer, Deus quer salvá-lo. Não venda a sua alma por preço nenhum, porque o preço de Jesus já pagou. Não faça como fizeram os soldados que receberam dinheiro para mentir, para dizer ao povo, à humanidade, que Jesus Cristo não ressuscitou. O seu corpo foi roubado e Jesus ressuscitou. Vieram os anjos, abriram o túmulo e ele saiu de lá redimido e é poderoso para salvar você. Por isso creia em Jesus neste mesmo instante e você receberá nesse mesmo instante também a vida eterna e que Deus o abençoe. Amém. Até a próxima vez, amigo ouvinte, e obrigado pela sua atenção em ouvir a palavra do Senhor
e que Deus o abençoe grandemente. Amém.